Irmãos, vamos tomar assento. Quero convidá-los para que possam abrir a palavra de Deus aí no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Eu quero chamá-los a atenção ao texto bíblico que vai do verso número 41 ao verso número 49. Percebam, geralmente você tem um título aí acima do verso número 41 que pode ser assim, por exemplo, na minha Bíblia tem assim, 3 cidades de refúgio, ou cidades de refúgio, ou locais onde os homens poderiam se esconder ou serem guardados até a ocasião do julgamento. Na verdade, de fato, o texto ele quer tratar diretamente com isso, mas não é especificamente disso que o texto está tratando. Aqui nós temos o entendimento que a lei proporcionava aos homens do que seria a preservação do 5º e do 6º mandamentos. Deixa eu lembrar para você aqui qual é o 5º mandamento. O 5º mandamento é aquele que Cristo diz assim, é o primeiro como promessa, honrar pai e mãe. E o 6º mandamento é aquele subsequente, é o não matarás. Então, o entendimento que está aqui no texto nos leva a entender como é que esses mandamentos podem ser cumpridos para que não haja violação da lei e para que não seja, portanto, acometido pecados diante de Deus e Deus possa se ausentar do seu povo. Se você observar aí, você tem diante de sua face, né, um total de 9 versos. Vai do verso 41 ao verso de número 49. E como é que esse texto ele pode ser dividido ou entendido? Como é que essa estrutura textual ela está apresentada aqui diante de nós? Bom, irmãos, essa estrutura textual ela está dividida aqui em 3 seções ou 3 partes. A primeira delas, irmãos, trazem para nós quais seriam os limites que Deus estabeleciam para aqueles que fogem até o acontecimento da justiça. Vai do verso número 41 até o verso número 44. Segunda parte textual, nós temos aí a expressão da lei de Deus para que aqueles homens pudessem estar seguros e guardados, para que eles não pagassem com a vida por um acontecimento involuntário que tivesse acontecido entre eles. Você tem os versos de número 45 ao verso de número 46. Então, a segunda parte do texto, verso 45, verso de número 46. E por fim você tem a última parte do texto, a terceira parte do texto, que vai do verso de número 47 ao verso de número 49. Então seria o último conselho, ou última lembrança que Deus havia feito para eles, acerca de como a sua justiça haveria de se cumprir entre eles. Lembrando aqui, irmãos, que a partir do verso número 47, nós temos aqui ao menos uma citação de exemplo, Deus dando um exemplo de como seria a aplicação da justiça. Verso 47, aí ao verso número 49. Bom, por que esse texto aqui ele é exposto de forma separada do restante do capítulo 4? Veja, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 40, o texto que eu preguei no último dia do Senhor, aqui pela manhã, vocês sabem que Deus está chamando os crentes a um estado voluntário de uma obediência irrestrita a Ele. Existiam 2 motivos pelos quais os crentes seriam chamados à obediência. O primeiro motivo é que eles seriam abençoados, e o segundo motivo é que as outras nações viriam que eles, por causa que eram agraciados com Deus, com sabedoria, as outras nações, os outros povos diriam: que nação há tão forte, tão poderosa e tão graciosa como esta, que tem deuses tão chegados a si? Então as outras nações fariam uma comparação entre o que era o povo do pacto e o que eles mesmos eram. Eles teriam aqui uma visão de seus deuses e fariam uma comparação do que Deus é para o povo, ou para se dizerem: o Deus deles é chegado a eles, vejam como eles vivem. Vocês vão lembrar aqui
que no último dia do Senhor eu disse assim: irmãos, o que nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 4 é aquilo que Paulo expressa no capítulo 20 do livro de Atos, quando ao falar aos irmãos de Éfeso, ele também cita dois exemplos. Primeiro, Paulo diz aos irmãos de Éfeso que quando esteve entre eles ou com eles, ele primeiro prestou um tão reto testemunho que através da vida dele, Paulo vivendo humildemente, essa é a expressão que ele usa, aqueles homens poderiam ver em Paulo a Cristo. Segundo, pelas palavras de Paulo, o entendimento acerca de Deus era levado para aqueles que já conheciam ao Senhor. Esse é o motivo da gente vir para a igreja, né? Você vem para a igreja para que dominicalmente você saiba quem Deus é e o que Ele requer de você. Mas Paulo também vai dizer que até mesmo aqueles que não conheciam a Deus foram levados ao Evangelho por causa da pregação e exposição da palavra do Senhor. Nós temos esse exemplo prático aqui em Deuteronômio capítulo 4. Através de uma vida de obediência, pelo exemplo, os filhos da aliança mostrariam aos demais que tinham a Deus, o exemplo falava. Segundo, pela obediência à palavra da lei, por pregarem a lei de Deus, eles levariam o conhecimento do Senhor para as nações que não temiam, que não conheciam ao Senhor. Então, comumente nós dizemos que um crente, ele evangeliza de duas formas, ou ele discipula de duas formas. A primeira, pelo seu testemunho; a segunda, pelas palavras que ressaltam, que saem dos seus lábios. Então, a estrutura do capítulo 4, do verso 1 ao verso 40, é um chamado à obediência. Mas se você observar aqui, o assunto é quebrado a partir do verso 41. Nós temos aqui um comentário acerca da lei do Senhor, da lei de Deus, e de como a lei de Deus ela deveria ser cumprida. Então é um outro assunto. Então, vamos aqui para o texto, verso 41 ao verso 43, verso 41 ao verso 44, que é a primeira parte textual. Diz assim: então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Interessante isso, né? Essa descrição aqui minuciosa. Veja, o narrador aqui, Moisés, poderia apenas dizer assim: e foram separadas 3 cidades, junto às tribos. Mas veja como ele é minucioso na descrição. Nós estamos diante de uma narrativa. Ele diz assim: foram separadas 3 cidades, e 3 cidades que ficam defronte ou diante do nascimento do sol. Você poderia se perguntar assim: por que 3 cidades foram separadas para o nascimento do sol, diante do nascimento do sol, perante o nascimento do sol? Ou por que Moisés está dizendo isso aqui? Qual o sentido textual disso? Né? Então, percebam, você só entende isso se você ler Levítico 1. Lá em Levítico 1, os sacrifícios eram para que lado? Para o lado oriente, nascimento do sol. Era uma lembrança, lá em Levítico capítulo 1, de que os filhos da aliança fariam ou fazem um sacrifício diante de quem? Diante de Deus. Ou seja, nenhum sacrifício, nenhuma reunião era feita se não fosse feita perante Deus. O reformador lá do século XVI, né? O responsável por todo o ensino da Reforma Protestante, João Calvino, ele possuía um selo que selava suas cartas, seus escritos, e possuía uma frase em latim chamada Coram Deo.
Se eu fosse traduzir essa frase ao pé da letra, seria o coração de Deus, né? Não é. Corandel é perante Deus. Perante Deus. Percebam que sacrifícios e holocaustos e adoração, ela só acontece perante Deus. Mas por que o ofensor aqui, ele era colocado perante Deus? Eu vou explicar. Quando você chega em Levítico capítulo 12, capítulo 13, vocês vão lembrar que Levítico capítulo 12, capítulo 13, vai trabalhar ali com a questão da lepra. E aqui eu não vou ser delongado, vocês que ouviram aquelas exposições do capítulo 12 e do capítulo 13, e eu lembro que aquelas exposições foram exposições longas, né? Nós aprendemos que a lepra ali, além de ser uma enfermidade no corpo, prioritariamente era uma enfermidade na alma. Lembram daquela frase que foi citada na pregação, né? O corpo padece quando a alma adoece. Que a lepra era um sinal de um pecado oculto, ou seja, que somente Deus sabia. E ela se manifestava em duas partes do corpo do homem: na mão e na testa. Vocês vão lembrar também que havia uma explicação dela se manifestar na mão e na testa, porque era justamente as duas partes do corpo que eram expostas. Todo o corpo humano era envolto em panos, né? Eram as vestes. Então os homens só tinham expostos a testa e a mão. O que é que Deus estava querendo dizer com expor a lepra na mão ou na testa? Ele estava querendo dizer assim, ó, aquele pecado em oculto está sendo trago a quê? As claras. Agora os homens podem ver que aquele homem e que até mesmo aquela família haviam pecado contra o Senhor. Contra o Senhor. Porque os homens andam e caminham perante Deus. Veja, meticulosamente, todo o seu andar, toda a sua vida, ela é uma vida, ou deve ser uma vida corandel. Veja, você está em casa sozinho, aí diz assim: ninguém está me vendo, então, se eu fizer isso de errado, ninguém vai me denunciar. Como assim, cara pálida? Ninguém está lhe vendo. Sua vida é corandel. Deixa eu lhe fazer uma pergunta salmística. Para onde você pode ir para se esconder da face de Deus? Eu vou dar opções para você. O salmista disse: eu posso subir ao topo das montanhas. Segundo, eu posso descer às profundezas dos mares. Terceiro, você pode se esconder também no escuro das cavernas ou das tocas. Mas o salmista vai dizer: em todos eles o Senhor se fará presente. Para onde você pode ir para se esconder da face de Deus? Portanto, o público de sua vida é o Senhor. Então veja, se você é um crente e que vive debaixo de pacto, para onde você vá, você estará perante Deus. Então, em outras palavras, você nunca está o quê? Só. Você nunca está só. Você está sempre perante Deus. Então aqui nós temos um significado simbólico no verso de número 41. É que as cidades são colocadas perante Deus, diante de Deus, para que aqueles pecados ou aqueles julgamentos possam revelar a inocência ou a culpa do ofensor. Verso número 42.
As cidades são retiradas, ou são feitas, verso 42, para que ali se acolhesse o homicida. Agora, vejam que tipo de crime ele comete: que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum. Existe uma regra: além de cometer de forma involuntária o homicídio, ele era levado para aquela cidade, porque era diagnosticado que aquela pessoa que ele matou involuntariamente, ele não possuía o quê? Nenhum ódio. Por que essa descrição é feita aqui? Primeiro, o que seria esse pecado involuntário? Ou esse ato involuntário? O homicídio involuntário? O homicídio involuntário aqui, irmão, seria derramar o sangue de outrem ou retirar a vida de outrem, sem que haja, portanto, culpa direta no fato. Está lá, os dois irmãos estão trabalhando no campo. E um, de repente, vai para uma mata de folhagem, ficando às ocultas do seu outro irmão. O outro irmão, que está à espreita, com uma flecha em mãos, de repente mira lá no meio da pastagem para abater o animal que vai lhe servir de caça e alimento. E ele atira sua flecha, e a flecha sai. De repente, o outro irmão, que está lá na mata, sem saber que a flecha foi disparada, dá um passo em falso, se levanta, e a flecha vem ao seu encontro. E a flecha que serviria para abater o animal da caça, que serviria de alimento, agora sacrifica o irmão. O irmão que atira a flecha será acusado de homicídio. E o irmão agora vai se defender perante o júri, o tribunal, e vai dizer: mas eu fiz isso, de fato eu fiz. Eu cometi esse dolo, eu sou culpado, realmente eu sou culpado, mas eu fiz involuntariamente. Eu atirei a flecha para matar o veado, mas de repente apareceu na minha frente o meu irmão, e a flecha que deveria atingir a presa, atingiu a meu irmão. O juiz da questão logo perguntará: como era o relacionamento entre você e seu irmão? Ele vai dizer: nós nos dávamos bem. Quando saíamos à caça, ao trabalho, para realizar os afazeres domésticos, nós íamos em conjunto. Então o júri e o juiz determinaram uma sentença. Esse homem, infelizmente, é culpado, mas felizmente, não pagará pelo dano da morte do seu irmão, porque fez isso de forma involuntária. Ele não tinha ódio, não tinha ameaça, não tinha palavra e nem promessa contra seu irmão. Segundo, irmãos, observe que junto a esse processo ele utiliza a palavra ódio. Porque veja, é o combustível que move o julgamento para saber e auferir se aquele personagem que derramou sangue, que tirou uma vida, era culpado ou não. Mas como descobrir que aquele homem é culpado ou não? Ele será, portanto, colocado, dirigido para uma cidade de refúgio, para que a perícia possa ser feita, para que as escutas dos outros homens possa ser realizada, para saber por meio de parentes e amigos se aquele homem detria palavras e promessas e sentimento de ódio contra aquela pessoa que teve a sua vida ceifada. Portanto, vejam só no verso número 43, que eles são dirigidos aqui a 3 cidades. Vejam só: a Bezé, no deserto, no Planalto para os Rubenitas, ou seja, do lado dos Rubenitas vai ter uma cidade que ele pode correr para lá. Segundo, para Ramote, em Gileade, que fica para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manazitas. Ou seja, você tem 3 cidades que, portanto, pode se refugiar até que a perícia e o julgamento se conclua. Observe agora que o verso número 44, quando encerra essa primeira parte, nos diz o seguinte: esta é
pois a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Observe que esta é a lei que Moisés propõe aos filhos de Israel, é que Moisés aqui é o mediador, não é lei de Moisés ou lei humana. Moisés aqui é um representante de Deus para com os homens. Lembrem-se que se Arão representava Israel perante Deus por ser sacerdote, Deus é representado perante os homens através de Moisés, que é o profeta. Então a palavra aqui encerra dizendo-se que é a lei do mediador, a lei do representante, a lei do profeta, é a lei de Deus que Deus estava dando para o povo. Agora atentem só, leis essas que foram há 3.600 anos atrás. 3.600 anos atrás. Quando nós olhamos há 100 anos atrás, alguns podem dizer assim: o Brasil era muito primitivo. O Brasil era muito primitivo. Nós tínhamos leis que datavam da época do Império, que eram leis duras. Por exemplo, a lei da escravidão, que dizia que todo homem advindo da África, através de um navio negreiro, deveria ser escravo e servir como escravo em nossas terras, e receber as mais duras e servis punições. A igreja da época dizia até que nem alma esses homens possuíam, e é por isso que eram tratados como tais, eram vistos como animais e não como pessoas. Alguém pode dizer que aquelas leis eram leis primitivas, e de fato eram. Mas quando você olha aqui para uma lei de 3.600 anos atrás, você se defronta com uma lei boa. A lei é boa. É por isso que Paulo, quando vai reclamar acerca de Deus aos homens da igreja, ele vai dizer assim no argumento: a lei de Deus é boa. A lei de Deus é boa. Porque o que Deus está fazendo aqui, preservar, é aquele que pode ser achado como inocente na ofensa e no pecado. Na ofensa e no pecado, para que não receba julgamento desleal. Observe, irmãos, que antes do aparecimento dessa regra, nós tínhamos já uma outra lei que diria que tipo de ato deveria acontecer contra aqueles que derramavam sangue. Lembram? Olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, sangue por sangue. E ela termina: vida por vida. Mas como é que você pagaria com a sua vida se você era inocente? Se você era inocente. Então veja aqui, a cidade de refúgio é como se fosse um prêmio para aquele que ainda aguardaria o julgamento, para que a sentença fosse determinada se ele era culpado ou não. Qual o reflexo dessa lei para a nossa vida? Por que nós devemos saber disso, irmãos? Então, primeira aplicação aqui do texto. Nós devemos saber disso para vermos o quanto Deus é preciso e atual. Deus não é injusto para chamar o culpado de inocente e nem o inocente de culpado. Deus oferece refúgio até que o julgamento aconteça, porque Ele é reto, porque Ele é reto. Segundo, irmãos, porque a lei é boa, porque a lei é boa. Os crentes deveriam se regozijar por receberem dominicalmente lei, e lei vindo da parte de Deus. Lei vindo da parte de Deus, porque Deus nos ensina como podemos caminhar em uma sociedade perversa, em uma sociedade cruel. Irmãos, e não poucas são as imagens de homens que são pegos nos becos das grandes cidades, das favelas, cometendo um delito, mas rapidamente sendo julgados, torturados e mortos, sem menos ao antes que a polícia possa chegar para detê-lo e prendê-lo, para que de forma correta ele possa responder diante da justiça. É o que nós ouvimos hoje como justiça pelas próprias mãos. 3.600 anos antes, Deus já havia se antecipado. Qual é o resultado que nós temos aqui, irmãos? A lei é boa.
A lei é boa. Terceira aplicação aqui, irmãos. Observe, cai nos conceitos de justiça de fato, de culpado e inocente. Observem que o texto bíblico em nenhum instante chama o homem que involuntariamente derrama sangue ou tira a vida de inocente. A Escritura chama de culpado. Nós temos um aprendizado prático aqui. É que nenhum pecado nosso nos inocenta. Nenhum deles. E aqui uso duas palavras, e não irei parafrasear, mas recitar, do que diz o salmista e do que repete o apóstolo. Olhando Deus dos céus à terra, não vê um justo sequer, porque todos pecaram. E o resultado é, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, irmãos. E ninguém pode dizer assim, mas eu não sabia, sabia. Mas eu não sabia, então devia saber. Mas eu não queria e fiz, portanto é culpado. O que vai acontecer comigo? Deixa eu lhe dizer. Se você não tiver um bom advogado, por causa da prática dos seus pecados, você receberá literalmente condenação. E aqui eu quero deixar um exemplo bíblico sobre isso. Quando estavam de fronte de Sião, diante de Horebe, demorando Moisés, os homens disseram, através da palavra de um pregador, seu nome era Arão. Eles disseram assim, Moisés demora, portanto foram tomados pelo Senhor. Nem temos mais Moisés e nem temos mais a Deus. Façamos para nós o quê? Deuses. Recolham, portanto, todo o ouro. Começaram a tirar ouro das orelhas, pingentes e argola dos pés, até mesmo das narinas. As mulheres se despiram de todo o ouro retirado das mulheres do Egito. Deram nas mãos de Arão, o pregador incauto. Arão pegou todo o ouro, lançou na fornalha, fizeram o fogo, o ouro derreteu. De repente jogaram o ouro ao chão e foi como fundido ao chão uma imagem como que de um bezerro. Lembraram logo das antigas divindades do Egito e ali naquele dia prestaram um culto. Deus que não dorme, que Deus é vivo e que não havia abatido Moisés, diz Moisés, o teu povo tem pecado contra mim. Estão agora lá no sopé da montanha praticando delito de pecado. Desce porque eu vou matá-los a todos. Desce que eu vou matá-los a todos que tem pecado. De repente desce Moisés ali com as duas tábuas da lei na mão. Quando vê lá aquele formato em ouro do bezerro, lança as tábuas, quebra as tábuas, mas também despedaça o bezerro. Vocês lembram que aqueles homens que praticaram aquela maldade, todos eles pereceram, com exceção de um, do mentor intelectual. Quem era o mentor intelectual? Arão. Arão permaneceu vivo. Como é que pode o mentor intelectual permanecer vivo e todos eles perecerem? Deus foi injusto? Seria Deus injusto de consumir a ferro e fogo aqueles que praticaram a idolatria e não o pai da idolatria, o mentor intelectual, o artista de tal façanha? Por que Arão permanece vivo? Vocês já se perguntaram sobre isso? Porque Arão tem um irmão que o seu nome é Moisés. E Moisés era como que um mediador, rogando Moisés a Deus por Arão, Arão escapa vivo. Coisa que Moisés não fez pelos outros. Você sabia que como crente você tem um mediador? Você sabe qual é a nossa diferença de nós para aqueles que não conhecem a Deus? Nós somos tão pecadores como eles. Nós pecamos. E às vezes o nosso pecado é mais grave. Porque o ímpio diz assim, eu peco, mas não sabia que era pecado. Porque eu não sabia, eu não tinha Bíblia, eu não lia a Escritura. Eu nunca soube, rapaz, que adorar uma imagem de escultura e ir atrás de uma procissão era pecado. Ele diz desse jeito, irmãos. E tem crente que é idólatra. O pecado do crente é mais grave, é mais agravado do que o pecado de um ímpio. Mas por que o ímpio vai para a danação eterna, para o inferno, e o crente não vai?
Porque a semelhança de Arão, percebam, nós temos um mediador que intercede por nós. Aí 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes, portanto, diante do Pai um que? Advogado. Um advogado. A palavra ali, advogado, ela é religiosamente interpretada também por Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, quando diz assim: portanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que é que nós não perecemos? Porque nós temos um advogado. Nós somos culpados pelo crime, mas não morremos porque temos um advogado. Então veja, na terceira aplicação aqui do texto, eu quero mostrar para você que você não perece, não morre por causa de um advogado. Então é bom você ser crente. E se você é crente, é bom você permanecer como crente. Porque o motivo da sua respiração não é a sua boa saúde, não. Homens que possuem boa saúde morrem. Olha o coronavírus ensinando isso. Diziam que o coronavírus somente abatia idosos. De fato, muitos idosos morreram. Mas jovens que estavam na academia, com seus corpos esbeltos, também morreram. Também morreram. Não é a saúde do homem que sustenta o seu fôlego de vida. Aprenda isso, mas é a sua comunhão com Deus. Você não está vivo porque possui condições financeiras para estar. Você não está vivo porque os remédios lhe sustentam. Ou você não está vivo porque o alimento lhe sustenta. Perceba que Israel passou foi 40 anos no deserto. E não pereceram. Porque Deus os sustentava. Nós estamos vivos porque sempre somos acolhidos pela graciosa mão de Deus. Eis o benefício de você possuir um mediador. Se você é crente e acha que é crente pelos seus próprios méritos e esforços, você está completamente enganado. Você se mantém gracioso diante de Deus por causa de Cristo. Então, na terceira aplicação, saiba que sua vida só tem algum tipo de privilégio por causa de Cristo, porque você é culpado dos pecados que você comete. Segundo ponto do texto, irmãos, observem só aí, a partir do verso número 45, se estendendo aí até o verso de número 46, diz assim: estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Então eles estão aqui diante de leis e que devem atentar e obedecer. Verso 46, Deus faz lembrar a eles de onde eles partem. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus que habitavam em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. Observem só, por que Deus agora faz lembrar para eles acerca dessa graciosa lei, ou desse mandamento estatutário? Aqui nós temos, irmãos, observem só, aqui nós temos, de forma clara e extremamente objetiva, Deus lembrando aos homens que o que eles têm nas mãos e no coração e na mente é palavra divina. Não eram mandamentos de Moisés, não eram leis humanas, não eram leis falíveis ou temporais que perdurariam por um tempo, mas era daquele mesmo Deus que com mão forte os retirou do Egito. E vocês sabem que Deus usa essa linguagem aqui no restante do verso de número 1 ao verso de número 40, quando ele diz de forma muito clara que Deus há entre os homens que com mão forte os havia retirado do Egito. Observe só aí, irmãos, verso de número 32 em diante, do capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, verso 32 em diante, diz assim, ó, vai até o verso de número 34.
Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te procederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, como se jamais se ouviu coisa como esta. Que coisa? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, quando Deus falou com Moisés, como tu a ouviste e ficou vivo. E se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, ou seja, retirar Israel do meio do Egito, com provas, lembram do momento em que a vara de Arão floresce, em que a vara de Arão se transforma em serpente e come o cajado de Faraó, com sinais. Lembram que o Senhor fez literalmente lá no Egito que, por causa da desobediência, muitos fossem vistos como leprosos, com milagres. Lembram das 10 pragas? A última, inclusive, feriu os primogênitos, que morreram todos, ou quase todos, com exceção daqueles que tinham nos umbrais de suas portas a marca do sangue, com peleja, com mão forte, quando as águas foram repartidas ao meio, com o braço estendido, com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. O que Deus está fazendo aqui nessa parte da lei, aqui dizendo isso? Está dizendo assim, essa mesma lei que vocês recebem, é do mesmo Deus que fez aqueles sinais e prodígios, quando vos tirou lá da terra do Egito, que é o mesmo Deus da criação do homem. Ou seja, a lei se reporta desde Gênesis capítulo 1. Ou seja, a lei é boa, ela procede de Deus e, portanto, ela deve ser cumprida. A aplicação única que nós tiramos aqui do texto é que, se nós cremos em Deus, e eu acredito que todos que estão aqui creem em Deus, afinal de contas você está dentro de uma igreja. Então, se você crê em Deus, a prova de que você crê em Deus é que você crê na palavra dele. Eu já citei aqui que, infelizmente, em nossos dias, existem crentes ateus, que dizem assim, eu creio em Deus, mas nessa palavra que está sendo pregada aí, não. Eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, ou não creio na Escritura. Meu irmão, isso é ateísmo. Como é que você diz que recebe a Deus, mas rejeita o Evangelho? Se Deus é revelado aos homens através do Evangelho, se o Deus Salvador é colocado perante os nossos olhos através dessa obra divina, de outra sorte, Cristo não nos tinha falado que todo o pecado nos era perdoado, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que muitos têm dúvida sobre o que seria isso, né? Blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, é deliberadamente rejeição à palavra de Deus. Se é por meio da palavra de Deus que nós achamos arrependimento, a rejeição da palavra de Deus revela-se como uma afronta. Você sabe dizer por que é que os homens rejeitam a palavra de Deus? Abra a Escritura Sagrada aí para que vocês possam aprender, lá em João capítulo 3, segundo as palavras de Cristo. Olha o motivo pelos quais os homens rejeitam a palavra do Senhor. Verso 19, 20 e 21. Diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ora, a luz aqui que está falando é aquela lá de João capítulo 1, falando de Cristo que veio ao mundo e o mundo rejeitou a Cristo. Mas Cristo, que é luz, é também a palavra, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Verbo, palavra, é Deus, e o verbo procede de Deus. De outra sorte, João capítulo 1, verso 1, é portanto um comentário do que seja o Salmo de número 119, verso de número 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é luz, Cristo é luz. Mas por que os homens rejeitam a palavra e rejeitam a Cristo? Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Motivo, olha só,
para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem rejeita a lei do Senhor, rejeita a Cristo. Quem rejeita a lei do Senhor, rejeita para que suas obras não sejam reprovadas. Feito um colega que se encontrou comigo, aí disse assim, Alan, qual é o momento que um crente em vida pode ser tomado de felicidade? Aí antes que eu respondesse, ele já respondeu, nenhum. Não existe na vida felicidade para o crente, porque a gente está rodeado pelo pecado. A gente vê o erro dos homens, a blasfêmia contra Deus, isso nos entristece. Nós vemos homens morrendo sem Deus, e isso nos entristece. Principalmente aqueles que são achados como os nossos familiares, morrem apartados de Deus, e isso nos entristece. Eu disse, não, é verdade, isso aí realmente nos entristece. Mas deixa eu dizer para você um negócio. Existe sim um momento em que os crentes são tomados de alegria. É quando eles são levados à presença de Deus. Deixa eu falar para você aqui acerca do que seja o dia do Senhor. Eles disse, não, mas eu discordo disso, porque essa lei do dia do Senhor é encontrada lá no Antigo Testamento. Esse negócio de guardar o sábado cristão é pecado, é erro, era a lei de Moisés, ficou para o passado. Nós não temos mais nenhuma obrigação agora de tirar um dia para nos apresentarmos diante de Deus, porque todos os dias são santos. Meus filhos, que discurso bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que tu faz no domingo? Eu trabalho, pronto, tá aí o resultado. Tu viola o dia do Senhor para defender o teu trabalho, para defender o teu pecado, o teu erro. É por isso que tu viola. E é por isso que tu é contra. Tu é contra porque a palavra de Deus é contra as tuas ações. Ou seja, a luz expõe as obras equivocadas das trevas. Ora, irmãos, qualquer defesa de pecado vai contra as Escrituras, porque as Escrituras revelam o que há de oculto no coração do homem. Ora, revelava no Antigo Testamento por meio da lepra. Imagine em nossos dias. Imagine em nossos dias. A rebelião contra a lei de Deus, irmãos, é uma rebelião direta contra Deus. Então ninguém agora pode dizer assim, eu sou crente, creio em Deus, se rejeita a palavra de Deus. Terceiro ponto da mensagem, irmãos. Observe aí agora o capítulo número 4. E nos detenhamos aí entre o verso 47 ao verso número 49. Olha só o que é que o texto bíblico agora vai nos ensinar. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, rei dos amorreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, ou seja, do lado do oriente, de acordo com o verso número 41. Desde Arroê, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o Monte Sião, que é Hermon. E toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da Campina, abaixo de Asdod, Pisga. Observe que o verso número 47 aparece a expressão: e tomaram a sua terra em possessão, ou seja, em posse. Aí agora vai dizer assim, a terra de Og, a terra do rei de Bazã. Talvez um leitor rápido passe despercebido o que é que o verso 47 quer dizer. É que as terras que se viram de cidade de refúgio eram justamente aquelas terras que, de acordo com os espias incrédulos, olharam e disseram assim: aquela terra é terra de quem? É terra de gigantes. Nós nunca possuiremos, porque aos olhos deles nós somos como que? Gafanhotos. Eles vão nos pisar. Se a gente ousar tomar aquela terra, nós seremos mortos. O verso 47 diz assim: eles tomaram a terra em possessão. Onde estariam os gigantes? Onde estariam as cidades fortificadas? Onde estariam as cidades impenetráveis? O verso 47 diz que eles tomaram. Cumpriu-se aqui a lei e a palavra do Senhor em promessa. Aquilo que Deus havia jurado foi literalmente cumprido. Qual é a aplicação direta que nós fazemos desse texto para nós agora, irmãos? Primeiramente, lembre-se que Deus havia prometido, a promessa de Deus é infalível, ela se cumpre. Eis
Eis o motivo porque aqueles crentes deveriam crer na palavra de Deus, por causa das promessas que são invioláveis. Cristo diz que Deus vela pelas suas palavras. Lembrem-se que a fidelidade do Senhor pertence a quem? A sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. De tal modo que Cristo diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais vão lhe passar. Agora eles estavam vendo de forma prática que Deus havia zelado pela sua lei. Os crentes viam de forma prática que Deus havia cumprido a sua promessa jurada a Abraão, de que aquelas terras seriam dadas ao seu povo. O que é que determina agora a nossa crença? Mês passado, eu pregando aqui nessa igreja, no início do mês de julho, eu disse: irmãos, o que determina a nossa crença em Deus não é aquilo que nós esperamos do Senhor. Alguém que diz assim: eu sou crente se Deus manifestar isso. Eu vou para a igreja se Deus fizer um milagre. Aí muitas pessoas vão para a igreja esperando que Deus ressuscite um morto. Muitas pessoas vão para a igreja para que uma causa na justiça seja solucionada, para que uma enfermidade seja curada, e diz assim: eu só sou crente se Deus curar a minha enfermidade. Irmãos, isso talvez seja o maior ato de incredulidade. Lembre-se que Deus não pode ser colocado em prova. Nós não somos crentes por aquilo que Deus fará. Nós somos crentes por aquilo que Deus já fez. E a incredulidade dos homens é tão grande que se expressa nas canções. Aquelas canções absurdas, né? Vocês já ouviram aquelas músicas nojentas, gospels, que dizem assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Que mentira! O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Cristo. E Ele já fez por nós algo maravilhoso, que foi morrer na cruz, para que os nossos pecados pudessem ser a cada um perdoados. A cada um perdoados. Nós somos crentes, não é porque Deus fará conosco algo que nós esperamos, mas são por causa de suas promessas que já foram ditas, e como crentes nós cremos que de fato elas acontecerão, e nós repousamos nessas promessas, que nos ensinam que ainda que em vida, a nossa vida seja uma vida difícil, e nós já somos até alertados por isso, quando João diz assim: no mundo tereis aflições, nós sabemos que um dia descansaremos eternamente com Deus, devido à promessa do retorno do nosso Redentor. Nós sabemos que se os homens hoje gozam das coisas dessa vida, como crentes nós devemos saber que gozaremos das coisas da eternidade. Nós sabemos que como homens, que ainda que nos faltem tudo material, nós temos a Deus. Portanto, nós temos tudo o que precisamos. Como sabemos que aqueles que não temem e não conhecem o Senhor, que têm tudo o que o mundo pode lhes oferecer, se eles não têm a Deus, eles não possuem absolutamente nada. Nada. As promessas aqui são cumpridas, e justamente as cidades fortificadas dos homens gigantes agora eram conquistadas para que se cumprisse palmo a palmo promessa pactual do Senhor. Ao ouvir isso, irmãos, é impossível ao coração de um crente descrer de Deus e da sua palavra, de Deus e das suas promessas. É nestas promessas que descansam o nosso pobre e fastigado coração. E é por isso que eu encerro a mensagem dizendo: vale a pena confiar, temer e obedecer ao Senhor. Vale a pena. Todo instante vivido aos pés de Cristo. Portanto, eu lhe convido a um desafio teológico. Desperdice toda a sua vida em Deus. Desperdice toda a sua vida em Deus. Vale a pena viver coram Deo,
perante Deus. O Senhor nos abençoe, irmãos. Cá de pé. Nesse momento eu quero convidá-los para que a gente possa, com gratidão, orar ao Senhor, recebermos a bênção divina e em seguida cantarmos o cântico de número 33 do nosso Inário. Então vamos orar com gratidão, irmãos. Soberano Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos orientou e nos falou acerca de tua justiça. E o nosso coração grato e humilde se coloca diante de ti. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa-nos para que nós possamos, de fato, todos os dias reconhecer a tua justiça e a tua glória. E nos ensina a andarmos fielmente diante de ti. Te agradecemos, ó Deus, pela forma como o Senhor nos conduziu a pastos verdejantes, nos ensinando o motivo de amarmos a tua lei. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nos ensinando como a tua palavra, por meio de promessas, se cumpriram naqueles que confiadamente esperaram em ti. Então nos ensina, Senhor, juntamente com o salmista, a dizermos também: esperei confiadamente no Senhor. Então nos ensina, ó Deus, para que nós, como cristãos, possamos andar, como disse um dos nossos pais na fé, perante o Senhor. É a nossa oração, é o nosso desejo, é o nosso pedido. E o fazemos humildemente em Cristo, o nosso Senhor, que se sacrificou por nós, agora e para todo sempre.